Olá, hoje eu gostaria de contar uma história muito especial, é a história do Alceu. É uma história um tanto quanto diferente, mas ela traz uma grande lição para todos nós. Eu gostaria de começar dizendo que o Alceu era uma pessoa que os seus atos não lhe davam muito orgulho. Ele fazia algumas coisas que não eram tão interessantes. Por diversas vezes ele ingeria muitas bebidas, também era viciado em cigarro, no tabagismo. E por mais que ele não percebesse, isso aí causava um grande problema para a sua vida. A sua família, seus filhos, sempre sofreram muito com isso. E também a sua vida, ela era um pouco complicada. Ele tinha o hábito de gastar o seu dinheiro com coisas que não eram lícitas, mesmo para os padrões da sociedade da época. E muitas vezes a sua família passava até necessidades, assim, com relação à alimentação, porque ele acabava ficando sem dinheiro para poder prestar as contas que devia, assim, para a sua família. Mas o que é interessante notar na história de tudo isso é o fato de que o Alceu, por diversas vezes, ele foi advertido. E sabe, Deus tem uma maneira muito especial de trabalhar com as pessoas. E Deus tinha um plano muito especial na vida do Alceu. E Ele colocou pessoas muito especiais, inclusive a sua família junto do Alceu, que trouxeram grandes exemplos para ele. A sua esposa, após algum tempo, conheceu a Bíblia, conheceu também os ensinamentos da Bíblia, mudou de vida e começou então a dar algumas lições para o Alceu. Mas o coração duro de uma pessoa forte, de uma pessoa que, apesar de todos os vícios e de todas as dificuldades, era também trabalhadora, faziam com que ele não desse assim muita atenção para tudo isso. O tempo se passou e o Alceu parecia não se dar conta de que tudo aquilo, aquela vida, a maneira de viver, as coisas não estavam lhe fazendo bem. E Deus, através do Espírito Santo, falava cada vez mais para o coração do Alceu, mas ele não dava ouvidos. Agora sabe, como eu já disse antes, Deus tem uma maneira muito especial de trabalhar com as pessoas. E o plano de Deus na vida do Alceu foi um tanto quanto diferente. Em um certo dia, o Alceu começou a sentir um pouco de fraqueza, começou a sentir a sua debilidade física. Ele resolveu então fazer alguns exames. O seu fôlego já não era como antes, apesar já da sua idade. E ele notou que não estava passando bem. Quando realizaram os exames, puderam perceber que o excesso de cigarro e também as suas bebidas tinham trazido para ele uma das doenças que são mais temíveis pelo ser humano. Tinha trazido para ele um câncer. Ele lutou por algum tempo com esse câncer, mas todos nós sabemos, é uma doença muito difícil. E ele, com o passar do tempo, foi ficando muito fraco, muito fraco. Ele se viu então na necessidade de procurar alguma coisa a mais, alguma coisa que pudesse suprir o seu coração, já que a sua saúde já não lhe dava mais tanto prazer assim. E ele resolveu então que deveria mudar de vida. Ele procurou primeiro a sua família, sua esposa, pediu perdão a todos eles pelo mal que por tantas vezes ele tinha causado. Procurou também o seu filho adotivo, filho do primeiro casamento da sua esposa, que quando era pequeno foi muito maltratado, muito humilhado, muito ofendido. E sabe, esse rapaz, ele tinha assim um coração endurecido, talvez até uma consequência de todos esses maus tratos. E por diversas vezes ele relutou em vir, mas se sensibilizou então com a situação atual do Alceu e veio e concedeu o perdão para o Alceu. Mas ainda faltava uma coisa. E por muitas e muitas vezes o Alceu se perguntava, e perguntava também para nós, será que Deus é capaz de me perdoar? E era talvez uma das coisas que incomodavam ele cada vez mais. Por diversas vezes nós dissemos para ele, sim, Deus é capaz de te perdoar, sim, Deus é capaz de perdoar qualquer um. Basta que você se arrependa e
e abandone todos os seus maus atos. E ele então pediu que fosse realizada uma cerimônia que é conhecida como unção. É uma espécie de batismo quando a pessoa não pode se batizar, quando a pessoa está numa situação complicada. Foi então convidado um pastor que, talvez já pelo conhecimento anterior com o Alceu, relutou e disse que não, que o seu passado o condenava. Depois foi procurado um outro pastor, que dessa vez aceitou de bom grado, foi então até aquele leito no Hospital Erasto Geckner, em Curitiba, que é um hospital que trata do câncer. Quando chegou lá, viu toda aquela situação, aquele homem já muito debilitado, realizou ali a cerimônia e, sabe, naquele momento, o Alceu teve talvez uma das maiores experiências da sua vida. Ele teve a experiência de poder ficar alguns momentos, só ele e Deus. E eu penso que naqueles momentos ele pediu perdão para Deus e entregou realmente o coração dele para Deus. Porque depois que essa cerimônia foi realizada, ele pediu então para ficar sozinho, chorou muito, e naquela noite o Alceu morreu. Definitivamente descansou. Essa história talvez ela seja uma história muito normal, acontece muito. Mas o que me chama a atenção é o fato de que o Alceu, por diversas vezes, ele foi mal com as pessoas, ele foi rude, foi grosseiro. Quantas e quantas vezes as pessoas iam até a casa dele para trazer uma boa nova e ele expulsava as pessoas, às vezes com muita agressividade. E uma das coisas assim que me alegra muito é saber que Deus ele é tão piedoso que provavelmente quando nós formos para o céu, nós vamos encontrar o Alceu lá. E eu tenho certeza que vai ser uma grande surpresa para muita gente que vai chegar lá no céu e vai dizer: nossa, você por aqui. Realmente a bondade de Deus é muito grande. O que eu gostaria de falar, a mensagem que eu gostaria de dar com essa história, é o fato de que provavelmente nem eu e nem você que está me ouvindo vai conseguir se livrar de todos os problemas da sua vida, de todas as dificuldades, de todos os pecados que nós temos que vencer. Mas sabe o que é mais importante? O mais importante é que nós temos um Deus grandioso que está junto com a gente e que está disposto a perdoar-nos. E sabe, naquele grande dia, tudo aquilo que eu durante a minha vida toda não consegui melhorar, Deus vai transformar. No abrir e fechar de olhos Ele vai transformar. Eu fico muito feliz com isso. E o meu conselho para você é que não desista, que confie em Deus, porque Deus é grandioso e Ele também pode te perdoar. Amém.